Belmiro Rocha precisava salvar a própria safra. Para isso, fez uma promessa que nunca pretendeu cumprir. Luiz acreditou. Trabalhou como nunca, sem imaginar que o fazendeiro já tinha decidido ficar com tudo. Belmiro Rocha olhou para o céu cinzento e depois para Luiz Carlos. O silêncio entre eles durou alguns segundos, mas pareceu uma eternidade. Então, o fazendeiro disse algo que mudaria tudo. Luiz, essa safra vai ser diferente. Se der certo, a gente divide o lucro, meio a meio. Luiz Carlos tinha 23 anos trabalhando naquela terra, não como empregado qualquer. Ele conhecia cada palmo daquele solo, sabia quando chovia de mais ou de menos, entendia o momento certo de plantar e colher. Tinha começado jovem, logo depois de casar, e desde então nunca tinha faltado um dia, mas nunca tinha ouvido aquilo, meio a meio. Ele engoliu seco, não por medo, mas por surpresa. Belmiro não era homem de generosidade. Era daqueles que contava cada saco de adubo, cada hora extra, cada litro de combustível. Pagava em dia, isso sim, mas nunca dava nada além do combinado. "O senhor está falando sério?" Luiz perguntou, tentando esconder a emoção na voz. Belmiro puxou um papel amassado do bolso da camisa xadrez. Era um pedaço de caderno velho, com a beirada rasgada. Ele rabiscou algo rápido com uma caneta que mal funcionava e estendeu para Luiz. "Tá aqui. 50% para você, 50% para mim. Mas tem um porém. Sempre tinha um porém. A safra tá arriscada, chuva tá irregular, preço tá instável, e eu não tenho dinheiro sobrando para contratar mais gente. Vai ser só eu, você e quem você conseguir trazer para ajudar. Se der errado, a gente perde junto. Se der certo..." Belmiro não terminou a frase. Não precisava. Luiz sabia o que aquilo significava. Uma safra boa podia render o suficiente para mudar a vida de uma família inteira. Luiz dobrou o papel com cuidado e guardou no bolso. Não era um contrato. Não tinha firma reconhecida, nem testemunha, nem nada que valesse em tribunal. Mas era a palavra de Belmiro Rocha. E durante 23 anos trabalhando ali, Belmiro nunca tinha prometido nada grande assim, mas também nunca tinha dado motivo para desconfiar nos pequenos acertos. "Eu aceito", disse Luiz, apertando a mão do fazendeiro. O aperto foi firme, rápido, quase protocolar, mas foi o suficiente. Quando Luiz chegou em casa naquela noite, a esposa, Aparecida, estava terminando de lavar a louça do jantar. As mãos dela estavam vermelhas de tanto esfregar panela velha. A pia pingava como sempre. O teto da cozinha tinha uma mancha de mofo que crescia mês a mês. A casa inteira parecia gritar por reforma, mas nunca sobrava dinheiro. "Cida, senta aqui um pouco." Ela secou as mãos no avental e sentou na cadeira de madeira que rangia. Luiz puxou a outra cadeira e ficou de frente para ela. Respirou fundo antes de falar. O Belmiro fez uma proposta. Aparecida franziu a testa. Proposta de patrão nunca era boa notícia. Geralmente vinha acompanhada de mais trabalho e menos pagamento. "Que tipo de proposta?" "Ele vai dividir o lucro da safra comigo, meio a meio." Aparecida ficou em silêncio. Depois cruzou os braços e inclinou a cabeça, desconfiada. "E qual é a pegadinha?" "Não tem mais dinheiro para contratar gente. Vai ser só eu, ele e quem a gente conseguir trazer. E a safra tá arriscada. Se der errado, a gente não recebe nada além do salário normal", ela completou. "É, mas se der certo, Cida..." Luiz não precisou terminar. Aparecida conhecia aquele brilho nos olhos do marido. Era a mesma expressão de quando eles eram jovens e ele prometia que um dia teriam uma casa melhor. Ela queria acreditar, mas também tinha medo. "Você confia nele?" ela perguntou direto. Luiz hesitou, não porque duvidava, mas porque a pergunta era séria demais para responder de qualquer jeito. Ele nunca deixou de pagar, nunca mentiu sobre o serviço. É duro, mas sempre foi correto. Aparecida olhou em volta.
a geladeira velha fazendo barulho, o fogão com duas bocas que não funcionavam direito, a parede rachada, os filhos dormindo em quartos apertados, dividindo colchões finos. Então a gente vai tentar, ela disse, com um suspiro cansado. Mas se der errado, Luiz, a gente não aguenta mais um tombo. Ele pegou a mão dela. Estava áspera, cheia de calos. Mão de quem nunca parou de trabalhar. Não vai dar errado. Naquela noite, Luiz mal conseguiu dormir. Ficou olhando para o teto escuro, calculando mentalmente. Se a safra desse certo, ele poderia reformar a casa, comprar uma geladeira nova, talvez até ajudar a filha mais velha, a Jéssica, a pagar a faculdade que ela tanto sonhava. Mas no fundo da mente uma pergunta insistia em voltar. E se Belmiro mudasse de ideia? Luiz afastou o pensamento. Não podia começar desconfiando agora. A palavra tinha sido dada. O papel estava no bolso. Ele precisava acreditar. No dia seguinte, Luiz acordou antes do sol nascer. Aparecida já estava na cozinha, preparando o café. Ela não disse nada, mas colocou uma marmita maior que o normal na bolsa dele. Era o jeito dela de dizer: "Eu tô contigo." Quando Luiz chegou na fazenda, Belmiro já estava lá, olhando os campos com aquela cara de quem calculava riscos e lucros ao mesmo tempo. "Pronto para trabalhar dobrado?" Belmiro perguntou, sem tirar os olhos da plantação. "Sempre estive," Luiz respondeu. Belmiro virou para ele e, pela primeira vez em anos, esboçou algo parecido com um sorriso. Não era caloroso, não era amigável, mas era um reconhecimento. "Então vamos fazer história, Luiz." E foi assim que tudo começou. Mas enquanto Luiz caminhava para os campos, com a enxada no ombro e a esperança no peito, ele não percebeu um detalhe. Belmiro ficou parado, olhando ele se afastar. E o sorriso que tinha no rosto desapareceu tão rápido quanto surgiu. As primeiras semanas foram as mais duras. Luiz acordava às 4 da manhã, quando o céu ainda estava escuro e o frio cortava a pele. A Aparecida levantava junto, preparava o café em silêncio. E os dois se olhavam com aquela cumplicidade de quem sabe que está apostando tudo. A rotina era brutal. Luiz saía de casa quando os filhos ainda dormiam e voltava quando já estavam na cama. Nos finais de semana não havia descanso. Belmiro deixou claro, ou trabalhavam sem parar, ou a safra não daria certo. Mas Luiz não estava sozinho. A Aparecida começou a ajudar na fazenda também. Ela levava marmitas para os trabalhadores, organizava as ferramentas e, quando precisava, pegava na enxada ao lado do marido. Os dois filhos, Jéssica com 20 anos e o Lucas com 18, também entraram na batalha. Jéssica tinha acabado de passar no vestibular para a enfermagem. Era o sonho dela. A faculdade começaria em 3 meses, mas a mensalidade estava fora do alcance. Quando Luiz contou sobre a proposta de Belmiro, ela não pensou 2 vezes. "Pai, eu ajudo." Faculdade pode esperar mais um semestre." Luiz tentou recusar, mas Jéssica foi firme. "Se essa safra der certo, eu consigo pagar a faculdade sozinha. E ainda sobra para a gente reformar a casa. Vale a pena, pai." Lucas, o mais novo, largou o time de futebol. Ele era bom. Tinha chance de ser chamado para uma peneira em uma cidade maior, mas quando viu a família inteira se sacrificando, não quis ficar de fora. "Eu também vou ajudar," disse ele firme. Luiz olhou para o filho. Sabia que era um sonho dele ser jogador. "Tem certeza? O futebol sempre vai estar lá, pai, mas a gente precisa disso agora." E assim, a família inteira se transformou em uma engrenagem. Cada um tinha sua função. Luiz cuidava do plantio e da irrigação. Aparecida organizava os mantimentos e as ferramentas. Jéssica ajudava nos horários livres, antes e depois das aulas. Lucas trabalhava nas tardes e nos finais de semana. Eles não eram os únicos. Luiz conseguiu convencer 2 amigos antigos, seu Zé e Dona Maria, a ajudarem também.
Eram vizinhos que passavam dificuldade, e a promessa de uma porcentagem pequena do lucro foi suficiente para trazer esperança. Luiz, se você está confiando, eu confio também, disse seu Zé, apertando a mão do amigo. Mas nem tudo era união e trabalho duro. Belmiro estava cada vez mais distante. No começo, ele tinha dito que ia estar no barro com a gente, trabalhando lado a lado. Mas não foi o que aconteceu. Ele aparecia nos campos, fiscalizava, dava ordens, mas não colocava a mão na massa. Ficava mais tempo no escritório, fechado, fazendo contas. Uma tarde, Luiz precisou falar com ele sobre a compra de um adubo específico. Bateu na porta do escritório e entrou. Belmiro estava sentado atrás da mesa, mexendo em papéis. Quando viu Luiz, fechou uma pasta rapidamente, como se escondesse algo. O que foi? A voz dele saiu mais seca que o normal. A gente precisa do adubo para a semana que vem. Sem ele, a plantação não vai render como esperado. Belmiro suspirou impaciente. Tá caro. Muito caro. Eu sei, mas é necessário. O senhor mesmo disse que essa safra tinha que ser perfeita. Belmiro ficou em silêncio por alguns segundos, olhando Luiz de cima a baixo. Havia algo diferente no olhar dele, algo que Luiz não conseguia decifrar. Tá bom, eu compro, mas cada centavo que eu gasto a mais sai do lucro final. Você entende isso, né? Luiz assentiu, mas algo no tom de Belmiro o incomodou. Parecia uma ameaça velada, como se ele estivesse criando desculpas antecipadas. Entendo, patrão. Quando Luiz saiu do escritório, ficou parado por um momento na varanda. O vento batia no rosto dele, trazendo o cheiro de terra molhada. Ele respirou fundo, tentando afastar a sensação ruim que tinha no peito. Tá tudo bem, Luiz? Aparecida apareceu ao lado dele com um balde de água nas mãos. Tá, só cansado. Ela olhou para ele com aquele jeito dela, que enxergava além das palavras. Você está desconfiando dele. Não era uma pergunta, era uma afirmação. Luiz não respondeu na hora. Ficou olhando para o horizonte, onde o sol começava a se pôr. Não sei, Cida. Tem algo estranho. Ele está diferente. Diferente como? Distante. Calculista. Como se já tivesse decidido alguma coisa e não quisesse contar. Aparecida colocou a mão no ombro do marido. A gente já chegou longe demais para desistir agora. Segura firme, Luiz. Só mais um pouco. Ele sabia que ela estava certa. Desistir agora seria jogar fora meses de sacrifício. A família inteira tinha aberto mão de tanto. Jéssica adiou a faculdade. Lucas largou o futebol. Aparecida estava trabalhando em dobro, com as mãos mais machucadas do que nunca. Não podia desistir, mas a dúvida estava plantada. E ia crescer. Naquela noite, durante o jantar, a família estava reunida na mesa. Era raro conseguirem comer juntos, mas naquele dia todos estavam em casa. Quanto tempo falta para a colheita, pai? Lucas perguntou com a boca cheia de arroz. Umas 6 semanas, talvez 7 se o tempo ajudar. E aí a gente vai ficar rico? Ele sorriu, brincalhão. Luiz forçou um sorriso de volta. Rico não, mas vai melhorar bastante. Jéssica, que estava quieta até então, olhou para o pai. Pai, o senhor Belmiro é homem de palavra? A pergunta pegou Luiz de surpresa. Todos na mesa ficaram em silêncio, esperando a resposta. Por que você está perguntando isso? Luiz tentou desviar. Porque eu vi ele hoje de manhã. Estava conversando com um homem de terno lá no escritório. Quando eu passei perto, eles pararam de falar e me olharam como se eu tivesse ouvido algo que não devia. Aparecida largou o garfo. Que homem de terno? Não sei, nunca vi antes. Mas tinha pasta, papéis, parecia coisa importante. Luiz sentiu o estômago apertar. Não podia ser nada de bom. Belmiro nunca recebia gente de fora sem avisar. E nunca escondia conversas. Deve ser só negócio da fazenda, Luiz disse, tentando acalmar a família. Não é da nossa conta. Mas era. E no fundo, ele sabia. Depois do jantar, Luiz pegou o papel amassado que Belmiro tinha dado no primeiro dia.
Estava guardado dentro de uma Bíblia velha, entre as páginas do Salmo 23. Ele desdobrou com cuidado e leu de novo. 50% para Luiz Carlos, 50% para Belmiro Rocha. A letra estava borrada, quase ilegível. Não tinha data. Não tinha assinatura reconhecida. Era só um rabisco em um papel velho. Será que aquilo valia alguma coisa? Luiz dobrou de novo e guardou. Não podia pensar nisso agora. Tinha que confiar. Tinha que acreditar. Mas quando deitou na cama e fechou os olhos, a imagem que veio na mente dele foi a do sorriso de Belmiro desaparecendo. E a pergunta que não queria calar: o que ele está escondendo? A colheita começou em uma manhã de setembro. O céu estava limpo, o sol forte, e o campo verde se estendia até onde a vista alcançava. Luiz parou na beirada da plantação, olhando tudo aquilo com um misto de orgulho e cansaço. Meses de trabalho estavam ali, crescendo, amadurecendo, prontos para serem colhidos. Belmiro apareceu ao lado dele, com as mãos nos bolsos e um sorriso contido no rosto. Você fez um bom trabalho, Luiz. Era raro ouvir elogio dele. Luiz se virou surpreso. A gente fez, patrão. Eu, a Cida, os meninos, o seu Zé. Todo mundo botou a mão na massa. Belmiro assentiu, mas o sorriso não chegou aos olhos. Todo mundo trabalhou. Agora é colher e ver quanto isso rende. Nos dias seguintes, a fazenda virou um formigueiro. Caminhões entravam e saíam carregados. Sacos e mais sacos de grãos eram pesados, contados, etiquetados. O cheiro de terra fresca e suor se misturava no ar. Luiz trabalhava sem parar, mas agora tinha algo diferente. Tinha esperança. Cada saco que subia no caminhão era dinheiro. Cada tonelada pesada era futuro. Ele fazia as contas mentalmente, tentando calcular quanto aquilo tudo valia. Se o preço estivesse bom, se a produção tivesse dado o que esperavam, aquele dinheiro podia mudar tudo. Uma noite, depois de um dia exaustivo, Luiz chegou em casa e encontrou Aparecida sentada na mesa da cozinha, com uma caneta e um caderno velho. Ela estava fazendo contas. O que é isso? Ele perguntou, sentando ao lado dela. Tô calculando. Aparecida virou o caderno para ele. Tinha uma lista escrita à mão, com números ao lado de cada item. Olha aqui, se a gente receber metade do lucro, como o Belmiro prometeu, dá para fazer tudo isso. Luiz leu a lista devagar. Reforma da casa, telhado novo, consertar as rachaduras, pintura, geladeira nova, fogão novo, quitar a dívida do hospital, da cirurgia do Lucas, 2 anos atrás. Faculdade da Jéssica, 3 semestres pagos. Guardar uma reserva para emergências. Luiz sentiu um aperto no peito. Não de tristeza, mas de emoção. Aparecida tinha calculado tudo. Cada centavo, cada sonho. Cida, isso é muito dinheiro. A gente não sabe ainda quanto vai dar. Eu sei, ela interrompeu segurando a mão dele. Mas a gente pode sonhar, né? Só um pouco. Ele olhou para ela. Os olhos dela brilhavam. Fazia anos que Luiz não via aquela luz. Fazia anos que os dois não conversavam sobre o futuro sem medo. A gente pode, ele disse, apertando a mão dela de volta. Naquela noite, Luiz chamou os filhos para conversa. Jéssica e Lucas sentaram no sofá velho, curiosos. Eu queria falar uma coisa com vocês. Luiz começou tentando controlar a emoção na voz. Essa safra vai render bem, muito bem. E quando o dinheiro chegar, a gente vai fazer tudo diferente. Jéssica sorriu. Diferente como, pai? Você vai estudar enfermagem igual você sempre quis. Não vai precisar trabalhar e estudar ao mesmo tempo. Vai poder se dedicar só aos estudos. Os olhos dela encheram de lágrimas. Sério, pai? Sério. Lucas, que estava quieto até então, perguntou. E eu, pai? Posso voltar pro time? Luiz sorriu. Pode, e se você for bom mesmo, a gente até paga uma escolinha melhor para você. O menino levantou do sofá e abraçou o pai com força. Jéssica fez o mesmo.
Aparecida estava na porta da cozinha, enxugando as lágrimas com o avental. Era tudo tão real, tão próximo. Alguns dias depois, Luiz estava ajudando a carregar os últimos sacos, quando seu Zé apareceu, ofegante, com uma notícia. Luiz, você não vai acreditar. O que foi? A produção. Eu ouvi os caras da cooperativa falando. A gente bateu recorde, mais de 30% acima do esperado. Luiz sentiu o coração disparar. Tem certeza? Absoluta. E o preço tá bom também. Muito bom. Cara, você vai ficar rico. Rico. A palavra ecoou na cabeça de Luiz. Ele não queria ser rico. Só queria dignidade. Só queria dar uma vida melhor para a família. Naquela noite, Luiz fez algo que nunca tinha feito. Comprou uma garrafa de refrigerante e um bolo da padaria. Quando chegou em casa, colocou tudo na mesa e chamou a família. Hoje a gente comemora. Aparecida olhou para ele confusa. Comemora o quê? O futuro. Eles se sentaram, os 4, em volta da mesa pequena. Comeram bolo, tomaram refrigerante, riram, conversaram sobre os planos. Jéssica mostrou o site da faculdade, falando sobre as matérias que queria fazer. Lucas contou sobre o time novo que queria entrar. Aparecida desenhou no papel como seria a casa reformada. Pela primeira vez em anos, Luiz se sentiu leve, mas no fundo da mente ainda havia uma sombra, Belmiro. Fazia dias que Luiz não conversava direito com ele. O fazendeiro estava cada vez mais fechado no escritório, trancado, falando ao telefone, recebendo gente de fora. Quando cruzavam pelos campos, Belmiro apenas acenava de longe, sem se aproximar. Luiz tentou marcar uma conversa algumas vezes, mas sempre ouvia a mesma desculpa. Depois, Luiz, tô ocupado com os números. Os números. Luiz sabia que Belmiro estava calculando o lucro. E sabia que logo, muito logo, teria que sentar frente a frente com o patrão para acertar as contas. A ansiedade começou a crescer. Uma tarde, Luiz estava organizando as últimas ferramentas quando viu Belmiro saindo do escritório com uma pasta debaixo do braço. Ele entrou no carro e saiu da fazenda sem falar com ninguém. Aparecida, que estava perto, percebeu. Para onde ele vai com tanta pressa? Não sei, mas deve ser para fechar as vendas. Você não devia ir junto? Luiz parou. Ela estava certa. Ele era sócio agora. Pelo menos em teoria. Devia estar junto nas negociações, vendo os contratos, conferindo os números. Mas Belmiro não chamou. Naquela noite, Luiz não conseguiu dormir. Ficou olhando para o teto, pensando, calculando, duvidando. E se Belmiro estivesse fazendo negócio por fora? E se os números que ele ia apresentar fossem diferentes dos reais? E se tudo aquilo fosse uma armadilha desde o começo? Luiz balançou a cabeça, tentando afastar os pensamentos ruins. Não podia desconfiar agora. Não depois de tudo. Mas a dúvida estava lá. Pequena, silenciosa, crescendo. No dia seguinte, Belmiro voltou. Estava diferente, mais sério, mais fechado. Luiz se aproximou dele, determinado. Patrão, a gente precisa conversar. Belmiro olhou para ele como se estivesse esperando aquilo. Sobre o quê? Sobre o acerto. A gente combinou meio a meio. Eu queria saber quando vamos sentar para fazer as contas. Belmiro ficou em silêncio por alguns segundos. Tempo demais. Logo, Luiz, logo. Ainda tô fechando uns detalhes. Que detalhes? A pergunta saiu mais dura do que Luiz pretendia. Belmiro percebeu. Detalhes de venda, de preço, de desconto. Você não entende dessas coisas, Luiz. Deixa comigo. Aquilo doeu. Você não entende. Luiz tinha plantado, colhido, suado, sangrado naquela terra. Mas não entendia. Ele engoliu a raiva e respirou fundo. Tá bom, patrão, mas eu preciso saber logo. A minha família tá esperando. Belmiro olhou para ele com uma expressão que Luiz não conseguiu decifrar. Parecia pena, ou desprezo. Eu sei que está esperando, e vai receber. Só tenha paciência. Luiz deu as costas e foi embora. Mas algo dentro dele tinha mudado. A confiança estava rachando.
O dia do acerto chegou numa quinta-feira. Belmiro mandou recado pela manhã. Luiz, vem no escritório hoje à tarde, 3 horas. Vamos acertar as contas. Luiz sentiu o estômago revirar. Era aquilo. Finalmente, meses de trabalho, de sacrifício, de espera, iam se transformar em dinheiro real. Ele tomou banho, vestiu a roupa mais limpa que tinha e avisou. Aparecida. Hoje é o dia. Ela parou o que estava fazendo e olhou para ele. Havia medo nos olhos dela, e esperança também. Vai dar tudo certo, ela disse, mais para si mesma do que para ele. Quando Luiz chegou na fazenda, Belmiro já estava no escritório. A porta estava aberta. Ele estava sentado atrás da mesa com uma calculadora, papéis espalhados e uma pasta grossa ao lado. Entra, Luiz. Senta. Luiz entrou devagar e sentou na cadeira de madeira velha do outro lado da mesa. Seu coração batia forte. As mãos suavam. Belmiro não olhou para ele de imediato. Ficou mexendo nos papéis, conferindo números, como se estivesse fazendo as contas pela última vez. Então, Belmiro começou, ainda sem olhar nos olhos de Luiz. A safra rendeu bem, muito bem. Luiz sentiu um alívio começar a subir pelo peito. Quanto? Belmiro pegou uma caneta e apontou para um papel cheio de números. A produção foi boa, mas teve muitos custos, Luiz, muitos. A palavra custos caiu como um peso. Que custos? Luiz perguntou, inclinando-se para frente para tentar ler os números. Belmiro virou o papel de lado, longe do alcance de Luiz. Adubo, combustível, manutenção das máquinas, transporte, mão de obra extra que eu precisei pagar, taxas da cooperativa. Tudo isso some do lucro. Eu sei disso, patrão, mas a gente combinou que metade do que sobrasse era meu. Metade do que sobrou. Belmiro puxou outro papel e colocou na frente de Luiz. Era uma folha cheia de números datilografados. Tudo muito organizado, muito certinho. Parecia oficial. Luiz reconheceu o tipo de papel. Era do escritório de contabilidade da cidade. Então era isso. O homem de terno que Jéssica tinha visto. Belmiro já estava organizando os números de forma conveniente antes mesmo da colheita terminar. Luiz pegou o papel e começou a ler. Os olhos dele percorreram as linhas, tentando entender. Receita bruta, 480 mil custos totais, 462 mil, lucro líquido, 18 mil. Luiz leu de novo. E de novo. Não podia ser. 18 mil? Ele sussurrou, quase sem acreditar. 9 mil para cada um. Luiz sentiu o chão sumir debaixo dos pés. 9 mil reais, depois de meses de trabalho, depois de tudo que a família tinha sacrificado. Isso não está certo, Luiz disse, a voz tremendo. A produção foi recorde. O seu Zé ouviu os caras da cooperativa falando, 30% acima do esperado, e o preço estava bom. Belmiro suspirou, impaciente. Seu Zé ouviu errado, ou entendeu errado. Eu sei dos números reais, Luiz. Estou te mostrando aqui. Luiz olhou de novo para o papel. Tinha algo errado. Os custos estavam altos demais. Absurdamente altos. 462 mil de custo? Luiz apontou para o número. Patrão, isso não fecha. A gente não gastou tudo isso. Belmiro se ajeitou na cadeira, cruzando os braços. Gastou sim. Você não vê tudo, Luiz. Você está lá no campo, plantando e colhendo. Mas tem um monte de coisa que acontece aqui no escritório que você não sabe. Então me explica. E já a voz de Luiz saiu mais dura agora. Ele estava começando a entender o que estava acontecendo. Belmiro olhou para ele com frieza. Não preciso explicar nada. Os números estão aqui. Se você não concorda, problema é seu. Luiz sentiu a raiva subir. Apertou os punhos embaixo da mesa, tentando se controlar. A gente tinha um acordo, meio a meio. E eu tô cumprindo. 9 mil para cada um é meio a meio de 18 mil. Mas esses 18 mil tão errados. Belmiro bateu a mão na mesa.
Tá errado coisa nenhuma. Eu sou o dono dessa fazenda, Luiz. Eu sei quanto entrou e quanto saiu. E se você tá achando que eu tô te enganando, você tá me ofendendo. Luiz ficou em silêncio. O peito dele subia e descia rápido. Ele queria gritar, queria virar aquela mesa, queria exigir a verdade, mas sabia que não adiantaria. Ele puxou o papel amassado do bolso, o papel que Belmiro tinha dado no começo de tudo. Desdobrou devagar e colocou na mesa. O senhor escreveu aqui, 50% para mim, 50% para o senhor. Belmiro olhou para o papel e deu uma risada curta, seca, sem humor. Isso aí não vale nada, Luiz, é só um rabisco. Mas o senhor deu a palavra. Belmiro pegou o papel e, na frente de Luiz, rasgou em dois. Depois rasgou de novo, até virar pedacinhos pequenos que caíram na mesa como confete. Palavra? Eu dei a minha palavra de dividir o lucro. E tô dividindo. 9.000 para você. Pega ou larga. Luiz olhou para os pedaços de papel espalhados. Aquele era o acordo, a única prova. E agora estava destruído. Ele respirou fundo, tentando manter a compostura. Patrão, eu trabalhei 6 meses sem parar. Minha família inteira trabalhou. A gente abriu mão de tudo. A minha filha adiou a faculdade. O meu filho largou o futebol. A minha esposa trabalhou até as mãos sangrarem. 9.000 reais não paga nem metade do que a gente sacrificou. Belmiro se levantou da cadeira. Estava mais alto agora, olhando Luiz de cima. Você acha que eu devo alguma coisa para você? Eu te dei emprego por mais de 20 anos, Luiz. Te paguei todo mês certinho. Nunca atrasei, nunca te deixei na mão. E agora você vem aqui dizer que eu tô te enganando? Eu não tô acusando ninguém de nada, só tô pedindo o que é justo. Justo? Belmiro deu uma risada amarga. Justo seria você agradecer por eu ainda estar te pagando alguma coisa. Eu podia te dar só o salário normal e pronto. Mas não, eu tô te dando um bônus de 9.000 e você ainda reclama? Luiz se levantou também. Os dois ficaram frente a frente, separados apenas pela mesa. Os números não batem, Luiz disse, a voz baixa, mas firme. Eu não sei como, mas eu sei que não tá certo. Belmiro não desviou o olhar. Pelo contrário, deu um passo para frente. Então prova. Silêncio. Luiz sabia que não tinha como provar. Não tinha documento, não tinha testemunha, não tinha nada. Era a palavra dele contra a de Belmiro. E Belmiro era o dono da fazenda. É isso que eu pensei, Belmiro disse voltando a sentar. Agora escuta aqui, Luiz, você tem 2 opções. Pega os 9.000 e continua trabalhando aqui, do jeito que sempre foi. Ou então, sabe onde fica a porteira. Luiz sentiu o mundo desabar. O senhor tá me mandando embora? Tô te dando uma escolha. Escolha? Que escolha? Se eu aceitar, eu vou trabalhar sabendo que o senhor me passou para trás. E se eu recusar, eu perco o emprego? Belmiro deu de ombros. A vida é assim, Luiz. Nem sempre é justa, mas aqui quem manda sou eu. Sempre fui eu. E sempre vai ser eu. Luiz ficou parado, olhando para aquele homem que ele tinha respeitado por mais de 20 anos, e agora via a verdade. Belmiro nunca tinha sido parceiro, nunca tinha sido justo, sempre foi patrão, e patrão não divide. Patrão toma. Eu não aceito, Luiz disse a voz firme. Belmiro assentiu como se já esperasse aquela resposta. Então você está dispensado. Passa na contabilidade amanhã para pegar a rescisão. Luiz olhou para ele mais uma vez. Quis dizer algo. Quis gritar, xingar, ameaçar. Mas não saiu nada. Ele só virou as costas e saiu do escritório. Quando atravessou o pátio da fazenda, os outros trabalhadores olhavam para ele, em silêncio. Seu Zé estava encostado num trator, com o rosto preocupado. E aí, Luiz? Luiz não parou, não respondeu. Só continuou andando. Quando entrou na caminhonete velha e fechou a porta, a realidade caiu sobre ele como uma tonelada de tijolos. Ele tinha perdido tudo: o dinheiro, o emprego, a esperança. As mãos dele tremiam no volante.
Como ia contar para Aparecida? Como ia olhar nos olhos dos filhos e dizer que tinha falhado? Ele ligou o carro e saiu devagar da fazenda. Não olhou para trás. Luiz não foi direto para casa. Dirigiu sem rumo por quase 1 hora, passando por estradas de terra que conhecia desde menino. O sol estava se pondo, pintando o céu de laranja e vermelho. Bonito, mas ele não conseguia ver beleza em nada naquele momento. A cabeça dele era um turbilhão. Raiva, vergonha, impotência. Como tinha sido tão ingênuo. Como tinha confiado num pedaço de papel rabiscado. Como tinha colocado toda a esperança da família nas mãos de um homem que não valia nada. Ele parou a caminhonete na beira da estrada e desligou o motor. O silêncio era pesado, só o barulho do vento batendo nas árvores. Luiz encostou a cabeça no volante e fechou os olhos. Queria gritar, queria chorar, mas não saía nada, só um vazio enorme no peito. Quanto tempo ficou ali, ele não sabia. Podia ter sido 10 minutos ou 1 hora. Quando abriu os olhos de novo, já estava escuro. E foi aí que ele tomou uma decisão. Ligou o carro, deu a volta e voltou para a fazenda. Não para pedir, não para implorar, mas para fazer Belmiro olhar nos olhos dele e admitir o que tinha feito. A caminhonete cortava a estrada escura, os faróis iluminando o caminho. Luiz apertava o volante com força, a mandíbula travada. Não tinha medo, tinha certeza. Quando chegou perto da porteira da fazenda, diminuiu a velocidade. A sede estava iluminada. Belmiro ainda devia estar lá, contando o dinheiro que tinha ficado para ele. Luiz parou o carro a alguns metros da entrada. Ficou ali, olhando para as luzes da casa. O motor ligado, o pé no freio. Só precisava entrar, bater na porta, exigir a verdade. Mas então uma imagem veio na cabeça dele. Aparecida, sentada na mesa da cozinha, com aquele caderno cheio de sonhos escritos à mão. Os olhos dela brilhando quando falava da casa reformada, da faculdade da Jéssica, do futuro melhor. E depois veio outra imagem. Jéssica abraçando ele, chorando de felicidade ao ouvir que ia poder estudar. Lucas sorrindo quando disse que ia voltar para o time. A família inteira reunida em volta da mesa, comendo bolo, rindo, sonhando junto. Luiz respirou fundo. Se ele entrasse ali agora, confrontasse Belmiro, o que ia acontecer? Uma briga, talvez pior, talvez a polícia, talvez cadeia. E aí a família ia ficar sem ele, sem dinheiro, sem emprego, sem pai. Luiz olhou para as próprias mãos no volante, mãos calejadas de tanto trabalho, mãos que plantaram, colheram, construíram, mãos que nunca tinham machucado ninguém. Ele não podia deixar a raiva destruir quem ele era. Luiz tirou o pé do freio e virou o volante. Deu a volta e foi embora. Não olhou para trás. Não acelerou. Só foi. Devagar. Em silêncio. A dignidade dele valia mais do que qualquer vingança. Quando chegou em casa, a luz da sala estava acesa. Aparecida devia estar esperando. Os filhos também. Luiz estacionou a caminhonete, mas não desceu logo. Ficou ali, parado, tentando encontrar forças para entrar. Como ia dizer para eles? Como ia destruir os sonhos que ele mesmo tinha ajudado a construir? A porta da frente se abriu. Aparecida apareceu na varanda com os braços cruzados. Ela sabia. Só de olhar para ele, ela sabia. Luiz desceu do carro e caminhou até a varanda. Os dois ficaram ali, frente a frente, sem dizer nada. Quanto? Ela perguntou, a voz baixa. 9.000. Aparecida fechou os olhos e soltou o ar devagar. Não chorou, não gritou, só balançou a cabeça. Ele não foi justo com a gente. Não foi. E você aceitou? Não. Perdi o emprego. Agora ela abriu os olhos. Olhou para ele com uma mistura de medo e orgulho. Você fez certo. Luiz sentiu o peito apertar. Fiz? A gente tá sem dinheiro, Cida, sem emprego, sem nada. Ela deu um passo para frente e segurou o rosto dele com as duas mãos. Mas a gente ainda tem dignidade e ninguém tira isso da gente. Luiz abraçou ela, forte, como se fosse a única coisa que o impedia de desmoronar.
Quando entraram na sala, Jéssica e Lucas estavam sentados no sofá, esperando. Eles já sabiam também. Dava para ver nos rostos deles. Pai, Jéssica começou, a voz tremendo. É verdade que você perdeu o emprego? Luiz sentou na cadeira velha e olhou para os filhos. É verdade. Lucas baixou a cabeça. Jéssica limpou uma lágrima que começava a cair. E agora? Ela perguntou. Luiz olhou para a Aparecida, depois para os filhos. Respirou fundo. Agora a gente recomeça. Jéssica soltou um soluço. Pai, eu não preciso estudar agora. Posso trabalhar, ajudar? Não, Luiz interrompeu firme. Você vai estudar, sim. Pode não ser agora, pode demorar um pouco mais, mas você vai. Mas como? A gente não tem dinheiro. A gente arruma. Eu vou atrás de outro emprego. Vou trabalhar dobrado se precisar. Mas vocês dois vão ter a chance que eu não tive. Lucas levantou a cabeça. Pai, eu posso trabalhar também. Luiz olhou para o filho. Tão novo, tão disposto a ajudar. Você vai estudar e jogar futebol. Isso é o que você vai fazer. Mas, pai, confia em mim. A noite passou devagar. Ninguém conseguiu dormir direito. Luiz ficou na varanda, olhando para as estrelas, tentando encontrar alguma resposta. Aparecida veio sentar ao lado dele, enrolada num cobertor velho. No que você está pensando? Em como eu fui idiota. Você não foi idiota. Você confiou. Tem diferença. Não deveria ter confiado. Luiz, olha para mim. Ele virou. Ela estava séria, mas tinha força nos olhos. A gente vai sair dessa. Sempre saiu. Sempre vai sair. Dessa vez está mais difícil, Cida. Eu sei, mas a gente não desiste. Nunca desistiu. Luiz olhou para ela. Aquela mulher que tinha ficado do lado dele nos piores momentos. Que nunca reclamou quando faltava comida. Que nunca deixou de acreditar. Você é forte demais para mim. Ele disse com um meio sorriso cansado. A gente é forte junto. Eles ficaram ali, em silêncio, até o sol começar a nascer. Na manhã seguinte, Luiz acordou com uma decisão tomada. Vestiu a roupa, pegou os documentos e foi atrás de trabalho. Passou em 3 fazendas vizinhas. Todas disseram a mesma coisa. Não temos vaga agora. Luiz sabia o que estava acontecendo. Belmiro tinha espalhado a notícia. Tinha pintado ele como problemático, desrespeitoso, ingrato. Mas Luiz não desistiu. No final da tarde, ele estava passando em frente a uma fazenda menor, mais afastada. Era da família Azevedo, rivais antigos de Belmiro. Luiz hesitou. Trabalhar para os rivais do ex-patrão? Isso podia piorar tudo. Mas ele não tinha escolha. Entrou na porteira e foi até a sede. Um homem de uns 60 anos estava consertando uma cerca, magro, alto, com mãos grandes e olhar firme. O senhor é o dono? Luiz perguntou. Sou. Mário Azevedo. Quem é você? Luiz Carlos. Trabalhei mais de 20 anos na fazenda do Belmiro Rocha. Tô procurando emprego. Mário largou o martelo e olhou para ele com atenção. Belmiro te mandou embora? Não foi bem assim. Mas sim, não trabalho mais lá. Por quê? Luiz podia mentir. Podia inventar uma história bonita. Mas não era quem ele era. Porque ele não foi correto comigo. Prometeu dividir o lucro da safra comigo, mas apresentou números distorcidos e ficou com quase tudo. Mário ficou em silêncio por alguns segundos. Depois deu uma risada curta. Isso é coisa que o Belmiro faria mesmo. O senhor conhece ele? Conheço, e sei que ele não presta. Mário pegou o martelo de novo e voltou a bater na cerca. Eu não tenho vaga de empregado, mas tenho uma proposta diferente. Luiz sentiu o coração acelerar. Que proposta? Mário parou de martelar e olhou para ele. Eu estou precisando de alguém que entenda de terra, de plantio, de colheita. Alguém que vista a camisa. Não quero empregado. Quero sócio. Luiz arregalou os olhos. Sócio? Isso.
Você entra com trabalho e conhecimento. Eu entro com a terra e o capital. A gente divide os lucros de verdade. Tudo transparente, tudo documentado, tudo na honestidade. Luiz não conseguia acreditar. Por que o senhor está fazendo isso? Mário sorriu. Porque eu conheço gente trabalhadora quando vejo, e porque eu odeio o Belmiro. Se eu puder tirar o melhor funcionário dele e ainda fazer ele engasgar, melhor ainda. Luiz sentiu algo que não sentia há dias. Esperança. Quando eu começo? Amanhã. O primeiro dia de trabalho na fazenda dos Azevedo foi diferente de tudo que Luiz tinha vivido. Mário o chamou para o escritório logo cedo. Mas não era como o escritório de Belmiro. Não tinha mesa enorme separando o patrão de empregado. Tinha 2 cadeiras simples, uma mesa pequena e papéis organizados em pastas transparentes. Senta aqui, Luiz. Vamos conversar sobre como a gente vai trabalhar. Luiz sentou, ainda meio desconfiado. Ele tinha ouvido promessas bonitas antes. Mário abriu uma pasta e tirou alguns documentos. Olha lá aqui, esse é o contrato de sociedade. Você entra com 20%, eu fico com 80%. Pode parecer pouco, mas é o que eu posso oferecer agora sem comprometer o capital da fazenda. Luiz pegou o papel. Era um contrato de verdade, com firma reconhecida, cláusulas, direitos, deveres. Tudo escrito, tudo claro. 20% de tudo? De tudo. Lucro, prejuízo, decisões. Você vai participar das reuniões, vai ver os números reais, vai saber para onde cada centavo vai, sem segredo. Luiz leu o contrato devagar. Cada palavra, cada linha, procurando a pegadinha, mas não tinha. Por que o senhor está fazendo isso? Luiz perguntou, ainda sem acreditar completamente. Mário encostou na cadeira e cruzou os braços. Porque eu cansei de gente que trabalha só pelo salário. Eu quero alguém que vista a camisa de verdade. E você, Luiz, é esse tipo de gente. Eu perguntei sobre você. Todo mundo fala bem. Diz que você é honesto, trabalhador, que conhece a terra como ninguém. O Belmiro não deve ter falado bem. Mário deu uma risada. O Belmiro falou que você é teimoso e desrespeitoso. Para mim, isso só confirmou que você é perfeito. Luiz sentiu algo que não sentia há muito tempo. Respeito. Onde eu assino? Mário empurrou uma caneta para ele. Aqui, e aqui, e aqui. 3 vias. Uma para você, uma para mim, uma para o advogado. Luiz assinou. As mãos tremiam um pouco, mas ele assinou. Quando terminou, Mário estendeu a mão. Bem-vindo, sócio. O aperto de mão foi firme, sincero. Diferente de tudo que Luiz tinha vivido com Belmiro. Nos dias seguintes, Luiz descobriu que Mário tinha sido sincero. Era tudo diferente. Toda semana, eles se reuniam no escritório. Mário trazia as contas, mostrava os gastos, os lucros, as vendas. Luiz podia questionar, sugerir, discordar. E Mário ouvia. O adubo está muito caro nesse fornecedor. Luiz apontou numa reunião. Eu conheço outro lugar que vende mais barato e com a mesma qualidade. Então muda. Você que manda na parte da produção. Luiz arregalou os olhos. Eu que mando. Você é sócio, Luiz. Não é empregado. Aqui a gente decide junto. Aquilo era novo, estranho, mas bom. Luiz começou a trabalhar com uma energia diferente. Não era só pelo dinheiro, era pelo respeito, pela confiança. Aparecida percebeu a mudança nele. Você tá mais leve, ela disse uma noite enquanto jantavam. Tô trabalhando do mesmo jeito, Cida. Mas agora é diferente. Eu sou tratado como gente. Ela sorriu. É só o que você sempre mereceu. Jéssica também percebeu. Pai, o senhor parece mais feliz. Tô, filha, tô. E a faculdade? A gente vai conseguir? Luiz hesitou. 20% ainda era pouco. Ia demorar. Mas era um começo. Vai demorar mais um pouco, mas vai, sim. Jéssica abraçou ele. Tudo bem, pai. Eu espero. O importante é que o senhor tá bem.
Mas nem tudo era perfeito. A fazenda de Mário era menor que a de Belmiro. Tinha menos recursos, menos máquinas, menos gente. Era uma operação mais enxuta, mais arriscada. A gente precisa crescer, Mário disse numa reunião. Mas para crescer, a gente precisa de capital. E para ter capital, a gente precisa de uma safra boa. Luiz olhou para os números. Eles tinham investido tudo na próxima colheita. Se desse errado, iam quebrar. É arriscado, Luiz disse. Eu sei, mas é a única chance. Luiz pensou em Belmiro, pensou na promessa quebrada, pensou na traição. Mas olhou para Mário e viu algo diferente. Viu honestidade, viu parceria de verdade. Então vamos arriscar. Os meses seguintes foram intensos. Luiz trabalhou como nunca, mas dessa vez não estava sozinho. Mário trabalhava junto, na terra, no sol, no barro. Eles contrataram 2 trabalhadores, pagando o salário justo e tratando com respeito. Seu Zé foi um deles. Quando Luiz ofereceu a vaga, o amigo não pensou 2 vezes. Se é com você, eu vou. A safra começou a crescer. Devagar, mas crescer. O clima ajudou. A terra era boa e o trabalho era honesto. Enquanto isso, a fazenda de Belmiro começava a ter problemas. Luiz ouvia os boatos na cidade. Os trabalhadores não ficavam mais depois do horário. Ninguém vestia a camisa. Belmiro tinha que pagar extra por tudo, e mesmo assim a produção estava caindo. Ele está perdendo dinheiro, seu Zé contou um dia. A safra dele está fraca, muito fraca. Luiz não disse nada. Não sentiu prazer. Não sentiu vingança. Só sentiu pena. Belmiro tinha perdido o melhor que tinha. E nem percebia. A colheita na fazenda de Mário chegou. Não foi um recorde, mas foi sólida. Boa. Suficiente. Quando os números finais foram fechados, Mário chamou Luiz para o escritório. Senta aqui. Vamos fazer as contas. Luiz sentou, o coração apertado. Ele já tinha passado por aquilo antes. Mário abriu a planilha no computador e virou a tela para Luiz. Olha aqui, tudo detalhado. Receita, custos, lucro. Luiz leu devagar. Conferiu cada número. Fez contas na cabeça. Estava tudo certo. 20% do lucro dá isso aqui. Mário apontou para um número. 32 mil reais. Luiz sentiu o peito apertar. 32 mil. Não era uma fortuna, mas era honesto, era real. Tá certo, Luiz disse, a voz trêmula. Mário sorriu. Não tá. Luiz arregalou os olhos, o medo voltou. Como assim? Você trabalhou dobrado essa safra. Ficou até tarde, trouxe o seu Zé, economizou em vários custos. Só com o fornecedor de adubo que você mudou, a gente economizou quase 6 mil reais. Isso aqui é parte do ganho que você gerou. 5 mil a mais. Luiz não conseguiu segurar. Uma lágrima desceu pelo rosto dele. Obrigado. Não precisa agradecer. Você economizou, você recebe. É justo. Quando Luiz chegou em casa com o dinheiro, Aparecida estava na cozinha. Ele colocou o envelope na mesa sem dizer nada. Ela abriu. Contou. Olhou para ele, os olhos brilhando. É de verdade? É. Ela abraçou ele, forte, e dessa vez os 2 choraram. Jéssica e Lucas vieram correndo. O que foi? O que aconteceu? Aparecida mostrou o dinheiro. A gente conseguiu. Jéssica tampou a boca. Lucas sorriu de orelha a orelha. Eu vou poder estudar? Jéssica perguntou ainda sem acreditar. Vai. Semestre que vem. Ela abraçou o pai, chorando. Obrigada, pai, obrigada. Naquela noite a família se reuniu de novo, mas dessa vez não era para sonhar. Era para comemorar algo real. A gente reforma a casa? Lucas perguntou. Reforma, Luiz confirmou. E a dívida? Quitada. Aparecida olhou para ele, séria. E você, Luiz, o que você quer? Ele pensou por um momento. Eu já tenho o que eu quero. Dignidade, respeito e vocês. Mas a história ainda não tinha terminado. Alguns dias depois, Mário recebeu um telefonema. Era de um comprador grande, querendo fechar contrato de fornecimento.
Eles querem 1.000 toneladas por mês. Mário contou para Luiz. A gente não produz tudo isso, mas se conseguir fornecer, é contrato garantido por 2 anos. Como a gente consegue? Comprando de outras fazendas e revendendo. Luiz entendeu a oportunidade. Era grande, muito grande. E quem a gente procura? Mário olhou para ele com um meio sorriso. Tem uma fazenda que está precisando vender grãos com urgência, a fazenda do Belmiro Rocha. Luiz sentiu o estômago revirar. O Belmiro? Ele produziu mal, mas tem alguns contratos que precisa cumprir, e não tem grãos suficientes. Vai ter que comprar de alguém. Luiz ficou em silêncio. Você quer que eu negocie com ele? Não, eu faço isso, mas você precisa saber. É da nossa fazenda que ele vai comprar. A ironia era brutal. Belmiro ia ter que comprar grãos da fazenda onde Luiz agora era sócio. Faz o negócio, Luiz disse firme, mas sem descontos, preço justo, nada mais, nada menos. Mário sorriu. Combinado. Alguns dias depois, Belmiro assinou o contrato. Luiz não estava presente, não quis estar, mas Mário contou tudo. Ele ficou branco quando viu seu nome como sócio. Perguntou se era você mesmo. Eu confirmei. Ele não disse nada, só assinou e foi embora. Luiz imaginou a cena. Belmiro ali, segurando a caneta, assinando um contrato que beneficiava justamente o homem que ele tinha traído. Não era vingança, era consequência. 6 meses depois, a fazenda de Mário e Luiz estava prosperando. O contrato de fornecimento tinha dado certo. Eles compravam grãos de pequenos produtores, revendiam para grandes empresas e ainda mantinham a própria produção crescendo. Era trabalho duro, mas honesto, e cada centavo que entrava era dividido de forma justa. Jéssica tinha começado a faculdade. Todo dia Luiz a levava até a cidade antes de ir para o trabalho. Ela estudava enfermagem com dedicação, tirava notas boas e já falava em estágio. O orgulho no rosto dele era visível. Lucas tinha voltado para o futebol. Não só voltou, como tinha sido chamado para treinar num time melhor, em uma cidade vizinha. A casa tinha sido reformada. Não era mansão, mas era digna. Telhado novo, paredes pintadas, rachaduras consertadas. A geladeira não fazia mais barulho. O fogão funcionava perfeitamente, e o quarto das crianças tinha a cor que eles escolheram. Mas o melhor de tudo era a paz. Luiz dormia tranquilo agora, não tinha mais dúvidas, não tinha mais medo de ser enganado. Trabalhava lado a lado com alguém que o respeitava. Uma manhã, Mário chegou no escritório com uma proposta diferente. Luiz, senta aqui, preciso falar contigo. O tom era sério. Luiz sentou, preocupado. Aconteceu alguma coisa? Não, nada ruim, mas eu tenho uma oferta. Mário abriu uma pasta e tirou alguns documentos. A fazenda está crescendo rápido. A gente está ganhando mercado, fechando contratos grandes, e eu estou ficando velho, Luiz. Cansei de carregar tudo sozinho. O senhor quer que eu trabalhe mais? Não. Eu quero que você seja sócio de verdade. 50% para cada um. Luiz ficou sem palavras. 50%? Você merece. Trabalha dobrado, traz ideias boas, cuida da fazenda como se fosse sua, porque agora vai ser. Luiz olhou para os documentos. Era uma alteração do contrato de sociedade. Tudo legal, tudo documentado. Eu não sei o que dizer. Diz que aceita. Luiz respirou fundo. Pensou em tudo que tinha passado. A traição, a humilhação, a dor de olhar para os filhos e dizer que tinha falhado. E agora estava ali, sócio de verdade, 50%. Igual, eu aceito. Mário sorriu e estendeu a mão. Então agora somos parceiros de verdade. O aperto de mão foi firme, sincero. E valia mais do que qualquer papel assinado. Enquanto isso, a fazenda de Belmiro estava desmoronando. Luiz não procurava saber, não tinha interesse, mas as notícias chegavam até ele, querendo ou não.
Belmiro tinha perdido 2 contratos grandes porque não conseguiu entregar no prazo. Os trabalhadores que ficaram estavam desmotivados, trabalhando apenas o mínimo necessário. A produção tinha caído pela metade em 1 ano. E pior, ele estava endividado. Seu Zé contou que Belmiro tinha feito empréstimos altos para tentar salvar a fazenda, mas não adiantou. Sem gente comprometida, sem confiança, sem respeito, a operação toda tinha desandado. Dizem que ele vai ter que vender parte da terra, seu Zé comentou, balançando a cabeça. Nunca pensei que veria o Belmiro nessa situação. Luiz não sentiu alegria, não sentiu vingança, sentiu pena. Belmiro tinha tido tudo: uma fazenda produtiva, trabalhadores leais, uma chance de crescer junto com quem confiava nele. Mas escolheu a ganância, escolheu ficar com tudo para si. E agora colhia o que plantou. Um dia, Luiz estava organizando papéis no escritório quando Mário entrou com uma expressão estranha. Luiz, chegou uma proposta. Que tipo de proposta? O Belmiro quer vender parte da fazenda dele e está oferecendo pra gente. Luiz levantou a cabeça, surpreso. Ele sabe que eu sou sócio aqui? Sabe, e mesmo assim ofereceu. Luiz ficou em silêncio. Belmiro, o homem que o tinha traído, que o tinha humilhado, agora estava oferecendo a própria terra para ele. A ironia era completa. O que você quer fazer? Mário perguntou. Luiz pensou por um momento. Quanto ele está pedindo? Preço justo, nem caro nem barato. Ele precisa do dinheiro rápido. Luiz olhou pela janela. Lá fora, os campos verdes se estendiam até onde a vista alcançava. Sua fazenda agora. Sua conquista. A gente compra, Luiz disse firme, mas com uma condição. Qual? Eu quero estar presente na assinatura. Mário entendeu. Não era sobre vingança. Era sobre fechamento. Combinado. A reunião foi marcada para 1 semana depois, no cartório da cidade. Quando Luiz chegou, Belmiro já estava lá, sentado numa cadeira com as mãos cruzadas no colo. Parecia menor, mais velho, cansado. Quando viu Luiz entrar, Belmiro desviou o olhar. Não conseguia encará-lo. Mário cumprimentou Belmiro e sentou de um lado da mesa. Luiz sentou do outro. Entre eles o tabelião com os documentos prontos. O silêncio era pesado. Bom, o tabelião começou. Vamos revisar os termos. O senhor Belmiro Rocha está vendendo 40 hectares da fazenda Santa Rita para a sociedade Azevedo em Carlos Lítda, pelo valor de... A voz do tabelião continuou, mas Luiz não estava ouvindo. Estava olhando para Belmiro, o homem que tinha prometido dividir os lucros, o homem que tinha rasgado o papel na frente dele, o homem que tinha dito, você devia agradecer por eu ainda estar te pagando alguma coisa. Agora estava ali, assinando um contrato que dava parte da terra dele para Luiz. Senhor Belmiro, o senhor concorda com os termos? Belmiro assentiu, sem dizer nada. Então, pode assinar aqui. Belmiro pegou a caneta. A mão dele tremia um pouco. Ele assinou. Devagar, como se cada letra doesse. Senhor Mário, senhor Luiz, podem assinar também. Mário assinou primeiro. Depois passou a caneta para Luiz. Luiz olhou para o documento. Era oficial, real, legal. Ele assinou. Quando terminou, o tabelião juntou os papéis e sorriu. Pronto, a terra agora pertence oficialmente a vocês. Mário apertou a mão do tabelião e se levantou. Luiz fez o mesmo. Belmiro continuou sentado, olhando para as próprias mãos. Luiz hesitou. Podia sair dali sem dizer nada. Podia deixar Belmiro ali, sozinho, com o peso da própria escolha. Mas não era quem ele era. Luiz se aproximou e ficou de pé, ao lado da cadeira de Belmiro. Senhor Belmiro. Belmiro levantou a cabeça surpreso. O senhor me ensinou muito naqueles 23 anos. E também me ensinou o que eu não quero ser. A voz de Luiz estava calma, firme, sem raiva. Belmiro baixou a cabeça.
O senhor perdeu tudo porque escolheu a ganância em vez das pessoas. Luiz fez uma pausa. Belmiro olhou para ele, os olhos vermelhos. Eu errei, Luiz. Era a primeira vez que Belmiro admitia. Luiz assentiu. Boa sorte, senhor Belmiro. E saiu. Mário estava esperando do lado de fora, encostado no carro. Você falou com ele? Falei. E eu tô em paz. Mário sorriu e deu um tapinha no ombro de Luiz. Vamos embora, sócio. Temos uma fazenda para tocar. Quando Luiz chegou em casa naquela noite, Aparecida estava na cozinha preparando o jantar. Ela olhou para ele e percebeu algo diferente. Aconteceu alguma coisa? A gente comprou parte da fazenda do Belmiro. Ela parou o que estava fazendo. Você encontrou com ele? Encontrei. E como foi? Luiz sentou na mesa e respirou fundo. Foi necessário. Eu precisava olhar para ele e perceber que eu não sou como ele. E nunca vou ser. Aparecida se aproximou e segurou o rosto dele com as duas mãos. Você nunca foi, Luiz. Você sempre foi melhor. Naquela noite, a família jantou junta. Jéssica contou sobre a prova que tinha ido bem. Lucas mostrou o troféu que tinha ganhado num campeonato. A Aparecida falou sobre a reforma que queria fazer no quintal. E Luiz apenas ouviu, sorrindo. Não tinha vingança, não tinha ódio, só gratidão. Porque ele tinha aprendido que a verdadeira vitória não era ver o inimigo cair. Era se manter de pé, com dignidade, mesmo quando tudo parecia perdido. Belmiro tinha o dinheiro, a terra, o poder, mas perdeu tudo porque perdeu o que realmente importava, a confiança das pessoas. Luiz não tinha nada no começo, mas conquistou tudo porque nunca abriu mão do caráter. E no final, isso fez toda a diferença. Meses depois, a fazenda Azevedo em Carlos se tornou uma das mais respeitadas da região. Não pela quantidade de terra, não pela produção recorde, mas pela forma como tratavam as pessoas. Os trabalhadores eram pagos de forma justa, as promessas eram cumpridas, os contratos eram transparentes. E Luiz, o homem que tinha sido traído e humilhado, agora era exemplo. Exemplo de que o caráter vale mais que dinheiro, de que a dignidade vale mais que vingança, porque no final a vida não cobra de imediato, mas sempre cobra, e Luiz estava ali para provar que vale a pena ser honesto, mesmo quando dói, mesmo quando parece que não vale a pena, mesmo quando seria mais fácil desistir, porque quem planta caráter colhe respeito, e quem planta ganância colhe solidão.